Vamos para a próxima, Diegão. Lucro, essa é boa, hein? Lucro dos varejistas deve cair 34% no quarto trimestre, ante o mesmo período de 2019. Então, tá falando aqui é o seguinte: os varejistas devem vender e ter margem menor 34% do que há 2 anos atrás. 2 não, 3, né? 3 anos. 4 anos atrás. 4 anos atrás. Que era onde a gente tinha um juro bem menorzinho, né? A economia estava muito mais aquecida. Mas será de onde que vem essa retração, ô Celso? Se você pudesse falar um pouco aqui de... Eu acho que a primeira coisa que vem na minha mente, que eu tenho quando eu tento analisar friamente o dado é, isso surpreende ou não, né? Eu acho que no cenário econômico que a gente está, e eu talvez colocaria até a variável política, eu não vejo com tanta surpresa essa notícia. Para vocês soam como surpresa? Do ponto de vista da economia, não, cara. E aí vou até colocar o ponto, né? Porque o que acontece? Varejista sempre tem um balanço extremamente apertado. A margem é sempre muito apertada. Sobretudo esses marketplaces aí de e-commerce e tal. Então o que acontece? Imagina que esse cara pega 1 bilhão de dívida com juro a 2% ao ano. Né? É 1 bilhão atrelado ao CDI lá, onde ele vai ter lá uma dívida total dele, ele tem que pagar uma despesa financeira de X. Uhum. Quando esse juro ele vai para 13%, cara, a dívida dele galopa, dobra. Cara, o negócio escala absurdamente. Uhum. Então o cara que antes tinha uma margem teórica de 10, às vezes ele pode passar a estar dando prejuízo. Então essa é uma das métricas que faz com que impacte diretamente a indústria do varejo. Né? Eu vou colocar um outro ponto que não vai responder, mas vou criar dois outros pontos Bagunça aqui na da mesa. bagunça, né? Vou colocar 2 pontos. A gente vem de um governo em que no final a inflação começou a crescer muito, né? Que foi do governo Bolsonaro. E para não vou defender nenhum da direita nem esquerda, a gente tem um outro fato que eu fazia muita análise política quando estava na Samsung, né? E toda vez que você tem um governo de esquerda, declaradamente de esquerda, assume um governo, em qualquer país da América Latina, não estou falando de Europa, você tem os investidores internacionais tirando dinheiro. Que aí vai acarretar uma série de outras coisas, né? Que talvez aumento da inflação, outras coisas, né? Alavancas econômicas que não vão acontecer e gera mais custo, e aí diminui a rentabilidade do varejo, né? Então, assim, quando eu falo que talvez não me surpreenda, ou não deveria ser uma notícia que surpreende, é porque 2019 era totalmente diferente a situação, né? A chamada, já botando 2019, mostra isso até. E não existe como ter um cenário positivo num primeiro ano, assim. Mesmo que o governo do Lula faça um negócio muito bom, é uma coisa que demora para se acertar a economia, né? Se tem que. Mas em ambos os casos, quando fala que não haveria um cenário bom, a direita, o governo que vinha vindo, já vinha caminhando com a inflação crescendo, e a esquerda, quando assume, não gera confiança de investidor internacional, dado que a gente está no mundo mais capitalista. Então, por isso não me surpreende. Eu acho, cara, sim, provavelmente vai ser ruim, a menos que aconteça alguma, de novo, a matemática mirabolante da economia, que alguém faça alguma coisa, mas eu não acho que vai ser diferente disso, não. Interessante. Eu acho que o varejo também, se a gente recortar o varejo é muito amplo. Eu acho que os itens que tem um ticket alto não devem ser tão afetados. Luxo, né, vestuário. Aí não tem crise, né? A crise é diferente. Classe A não tem crise. Você compra o rubi e diamante, essa é a crise, decidir. Mas eu acho que quando a gente olha para o grande varejo, mercado e tudo mais, e é o quarto trimestre. Quarto trimestre acontece tudo ali, né? A gente tem Black Friday, a gente tem um pouco. Mas eu acho que é aquela típica previsão que dá tempo de recuperar. Se fizer as mudanças certas, não deveria... Ou pelo menos tentar combater, evitar um estrago maior. Mas, cara, é muito longe ainda. Não sei o que vai acontecer na Ucrânia, não sei o que vai acontecer nos Estados Unidos. É que no final do dia, para você... É um ano complicado também. Para você trazer de novo a atividade econômica que faça com que o varejo volte a performar na economia brasileira, você tem que aumentar de alguma forma o consumo das famílias. As pessoas precisam ter poder de compra. Precisa ter poder de compra, precisa ter emprego. Se precisa ter emprego, é porque a atividade econômica tem que estar bombando. E se a atividade econômica tem que estar bombando, significa que, cara, a demanda por produtos
tem que estar alto. E se tem que estar alta, cara, a inflação alta. Quando o governo tem que controlar a inflação. Então é como se fosse uma escolha e uma renúncia, né? O governo vai querer controlar a inflação ou vai deixar ela estourar em nome da queda do desemprego e aumento da atividade econômica? Isso é uma bifurcação do governo Lula aí que ele vai ter que escolher, né? Eu acho que, e aí os economistas estiverem assistindo podem comentar, mas acho que controlar a inflação agora vai provavelmente acarretar em não ter um consumo muito alto, né? É isso aí. Porque para você estimular o consumo, se não tem emprego, você vai começar a ter que jogar crédito na praça, né? Isso. E se jogar crédito, vai com certeza ter mais inflação. Não tem como. É uma fórmula que não... Exato. Não tem como. Mas você falou bem, Marião. Acho que, só pra gente dar um exemplo aqui das empresas que podem ir melhor no varejo, uma Vivara da vida, Sim, uma Grupo dessas Soma, grifes. Grupo Soma, Arezo. É. Arezo. Agora, mais difícil para uma Lojas Renner, para uma Via, talvez, né? A baseada ali é mais apertado mesmo, que é o que gira a maioria, né? No fundo, o outro é muito... Varejão é muito grande, né? Mas assim, na média, a maioria vai se lascar aí nesse fim de ano. Tem a tendência, né? Aí a gente vê o milagre, cada um sabendo disso, como você estimular seu consumo de uma forma que você possa proteger a empresa. Todas elas vão adotar suas estratégias. Dificilmente elas vão ficar de braço cruzado. E é aí que começa uma dança muito interessante no Brasil, que sempre acontece, no Brasil não, no mundo, que é quem consegue vencer a batalha das gôndolas, o share of shelf, quem consegue vencer a batalha da participação de mercado, o share de mercado, quem consegue ocupar um espaço, fazer um trabalho melhor. É nessas que uma ou outra acaba morrendo por pouca competência, não conseguiu adotar uma estratégia lá atrás, desenhou uma estratégia correta. É aí o que o Celso está dentro das empresas fazendo ali, tentando ajudar, ter a visão além do alcance, não é isso? Eu acho que tem 2 comentários aqui. Um deles eu estava pensando no que você falou, né? Que o mercado de luxo não é tão afetado. Na verdade, o quarto trimestre é o mercado de todo mundo, né? Porque é onde você compra presente de Natal, onde você tem que comprar a ceia do supermercado. Então, isso já dá um indício que a classe menos afetada vai ser a do luxo, né? Que vai afetar a classe como um todo. E o segundo comentário aqui, um pouco mais cômico, é que vai ser interessante ver na Globo aquela reportagem como você pode fazer essa ceia com R$100, né? Todo verdade, ano tem, né? Não dá mais para comprar você o peru, pode substituir o Tender. Panetone por um pão francês com uvas passas. Vai ser isso. Ou substituir um doce fino por uma rabanada ao forno. Exato. O Chester pelo frango congelado. Exato. Não tem almoço de graça. A gente vai pagar de algum jeito isso aí. Se é que as outras empresas não abrirem recuperação judicial ali, a gente ainda tem que bancar.